Quer dizer que você quer aprender sobre automação? Eu tenho uma boa notícia para você. Nesse vídeo eu vou passar sobre as principais habilidades e pontos que você deveria adquirir para se destacar no mercado. Diferente do que acontecia no passado, não basta mais saber importar templates. E eu vou explicar por quê e vou explicar também por que de cada habilidade. Então vamos embora para o vídeo. Antes de mais nada, você deve estar se perguntando por que eu deveria ouvir esse cara. Eu automatizo negócios há mais de 15 anos, em diversos setores e até fora do país. Então, eu vi o que funciona e o que não funciona. E de mais ou menos 1 ano e meio para cá, o mercado mudou bastante, porque, principalmente em automações mais simples, mais básicas, era necessário fazer o mínimo possível. E com o advento de ferramentas como o N8N, ficou tudo muito fácil, né? Porque você ia na internet, buscava um template e vendia para o cliente de maneira bem simples. Isso fez com que muita gente entrasse no mercado, né, e a qualidade do serviço diminuísse. Então, eu vou explorar esses pontos aqui e mostrar para você, de fato, o que você precisa fazer para se destacar a partir de agora. Então, vamos lá. Por que agora é diferente? Como eu estava falando na introdução, a gente tem 2 fatores aí. O primeiro é a inteligência artificial. Se você observar no mundo tech em geral, ela já tem mudado as regras do jogo. Eu, por exemplo, programo bastante. Eu tenho usado as ferramentas que me ajudam a codar e minha produtividade aumentou bastante. Eu consigo fazer mais em menos tempo. Então, essa é uma coisa importante de se levar em conta. A outra coisa que está mudando o mercado e está derrubando o preço é a oferta e demanda. Como a gente tem uma oferta crescente de pessoas, porque agora qualquer um, de fato, pode chegar aqui no N8N, né? Vir aqui no site, muito simples. Baixa um template aqui, eu procuro um template mais ou menos com o que se precisa. Vem aqui no N8N, importa. Vem aqui, importa e tem lá. Esse template aqui, se você está se perguntando, é um template do DeepSeek. Provavelmente você já tem, se você me segue, mas se você não tem, aconselho a baixar, porque além dele ser um template que é fácil de usar, né? Ele ensina coisas aqui fundamentais e é exatamente dessas coisas fundamentais que a gente vai falar. Porque não basta mais você saber importar um template, você vai ter que saber, de fato, o que cada coisa aqui funciona se você quiser se diferenciar. Se você não quiser aprender, o que vai acontecer é que você vai brigar com a maioria que só sabe o básico, que só sabe importar template. Alguns deles se chamam... eles dão o título de gestor de automação e eles usam apenas ferramentas low code ou no code. E se você for brigar com essa galera, o que acontece é que você vai ganhar menos dinheiro. Então, eu imagino que você está vendo esse vídeo, você quer maximizar seu lucro. Então, é uma boa evitar, né? Tá no meio da galera. Ronald, mas eu só sei isso. Beleza, é um começo, né? Mas você deve progredir. Assim como tudo na vida, a gente evolui, né? Então, tá na hora. Porque o mercado não vai esperar, ele vai te deixar para trás, e aí depois você vai ficar reclamando que uma automação não dá dinheiro. Uma automação dá dinheiro. Não dá, né? Você faz dinheiro, mas você precisa adquirir as habilidades certas, e o mercado agora já não tolera mais soluções muito básicas e amadoras, e quem tolerar vai querer pagar muito baixo. E se você quiser ficar aqui, já sabe que você vai sofrer para, de fato, fazer dinheiro. Então, dito isso, vamos falar dos diferenciais. Eu divido os diferenciais em 3 classes aqui, tá? São as habilidades técnicas, habilidade de processo e qualidade. Então, qualidade é algo que você deve levar a sério a partir de agora. Não dá mais para fazer soluções mais ou menos. Não dá mais para pegar, ver uma solução, por exemplo, aqui no YouTube, importar ela e achar que aquilo funciona bem para casos de uso reais, com um monte de usuários usando ao mesmo tempo. Você vai ver que não é bem assim quando você começar a implementar. E negócios. É fundamental e eu vou explicar o porquê. Então, vamos lá. Habilidades técnicas. Eu divido ela em 2 categorias, tá? Por quê? A primeira categoria é, de fato, o fundamento. É o que você precisa para ter sucesso. Que é o seguinte, lógica de programação e ETL. Ronald, eu preciso aprender lógica de programação, a IA já faz tudo, parará. Você precisa aprender. Pelo seguinte... Por mais que você tenha templates ou IA fazendo as coisas, você precisa entender o que está acontecendo. E o grande diferencial é exatamente esse, por incrível que pareça. É o básico.
As pessoas estão pulando o básico. E não tem nenhum problema, eu sou um grande defensor de você aprender fazendo. Eu mesmo aprendo assim, fazendo, né? Eu sento aqui, começo a fazer, seja lá o que eu estou aprendendo. Mas depois eu tenho que voltar para o básico. Eu tenho que voltar para os fundamentos para entender o que estava acontecendo. E isso é tão real que eu comecei a faculdade de computação já sendo programador, tá? Eu já era profissional, e aí chegou num ponto que eu bati num teto e falei assim, cara, eu não estou entendendo o que eu estou usando, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E foi o momento que eu entrei na faculdade. Então, assim, comece a fazer, beleza. Importe template, beleza. Seja curioso, muito curioso, beleza. Mas chega uma hora que para você ir além, você precisa aprender. E por que lógica é importante? Porque quando a gente está lidando com fluxo de dados ou fazendo workflows, né, como no N8N, você precisa entender de lógica básica. Por exemplo, isso é igual a isso, isso é maior que isso, e é isso, cara, não tem muito mistério. O N8N tem um monte de ferramenta que você pode usar lógica lá, você não precisa de fato sentar, abrir um terminal, programar. Hoje em dia, se o seu objetivo é só usar o N8N. O que eu acho um erro, se você quer avançar, você deveria expandir um pouco seus horizontes, eventualmente, se você quiser ganhar ainda mais dinheiro. Mas se você está aí no nível iniciante, intermediário, vai no N8N e tenta aplicar lógica de programação, lógica em geral, né, ali, e você vai ver que provavelmente você vai encontrar soluções bem simples e eficientes, ao invés de construir aqueles workflows enormes que você vê por aí, cheio de ferramentas que, na verdade, seria resolvido com uma lógica bem pequenininha. E você quer coisas simples e que funcionam. Você não quer soluções extremamente complicadas e que dão defeito, né? Obviamente. Então, beleza. ETL. Ronald, por que ETL? ETL é a arte de você lidar com um dado, tá? Então, a gente lida com um dado o tempo inteiro em automação. E, às vezes, muito mais dados do que você possa esperar. E o que é o ETL? Você vai extrair o dado de algum lugar, vai transformar o dado e vai guardar ele em algum lugar. Isso é importantíssimo em casos assim, ó. Esse aqui é um caso bem parecido com o que eu peguei um dia desses, tá? E essa coisa aqui é basicamente o seguinte: você tem um sistema, que era um sistema de CRM, e uma plataforma de marketing, e eles queriam entender melhor o funil do cliente, quem entrou pela campanha, e qual campanha, etc, e quem chegou a converter e tudo mais. Então, você tem dois sistemas completamente distintos, eles não se conhecem. Então, você vai ter que arrumar um meio de pegar os dados desse cara, e depois relacioná-los. Se você não souber ETL, você vai cair num problema crítico, porque você vai ver isso aqui, ó. Os dados, eles não vêm assim, geralmente. Os dados vêm assim, tá? Esse aqui é um payload real, tá? Do MetaEdis, por exemplo. Então, se você não souber ETL, você vai ver isso aqui e vai chorar. Você não vai saber manipular. E aí ele é até simples de manipular quando ele está assim. Mas geralmente ele fica assim, ó. Ele fica aninhado e tal. Então você vai ter que arrumar um jeito de manipular isso aqui de maneira eficiente se você quiser construir soluções que realmente valem dinheiro. Se você quiser se manter aí ganhando migalha e batendo de porta em porta, implorando por trabalho, de repente você não precisa aprender. Mas se você quer levar a automação a sério, né, e daqui para frente, cara, isso aqui é o mínimo básico essencial, tá? Ronald, isso é muito difícil. Não é muito difícil, cara. Você pode aprender. Eu já falei em alguns vídeos anteriormente, a gente está numa era em que nunca foi tão fácil aprender as coisas. Eu tenho aqui na plataforma 20 prompts para você acelerar o seu processo do conhecimento. Literalmente, eu fiz um monte de prompt que eu mesmo uso, tá? Para aprender as coisas que eu preciso. E você pode ir lá usar o prompt, cara. Copia, cola, usa a inteligência artificial a seu favor. Não seja uma pessoa que fica parada esperando. Vá atrás do que você quer, tá? Então é isso. E conte com o apoio aqui, né? A gente está produzindo conteúdo exatamente para isso, para te impulsionar aí no teu objetivo. Então, beleza. ETL, lógica de programação, a gente já matou. Você já entendeu por que é importante. Isso aqui, tem um caso real engraçado disso aqui. Eu peguei um caso em que alguém tinha feito uma automação e ele não estava funcionando bem. Só que o cliente só percebeu que não estava funcionando bem muito tempo depois que os números financeiros não batiam com os números da automação. E aí, quando eu peguei a solução para consertar, alguém que tinha feito anteriormente não sabia disso aqui, não sabia lidar bem com a extração e transformação de dados. Então, acabou que eles perdiam vendas no meio dessa transformação aqui e os números não batiam. Então, assim, o cliente de fato perdeu dinheiro simplesmente porque a automação foi mal feita. E, antigamente, isso passava. Se a automação funcionasse, rodasse,
ele falava que estava bom. Agora o cliente está mais atento, né? E ele sabe que rodar só não é suficiente, que na verdade a gente tem que conferir. Então, o mercado está evoluindo, e se você não evoluir junto, você vai só pegar trabalhos que pagam pouco. Eu imagino que não é isso que você quer. Então, vamos lá. Beleza, categoria 1 a gente já matou, e agora aqui a gente vai para categoria 2, que são as categorias desejáveis. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube onde eu falo sobre mais de um, na verdade. Acho que eu vou botar a playlist aí. Um especial que é sobre construir agentes de maneira efetiva, de maneira eficiente. Você pode dar uma olhada nele, porque lá tem bastante coisa de IA. Então, se você ainda acha que IA é algo mágico, cara, tá na hora de mudar teu conceito, ver que IA é mais uma ferramenta para a gente usar, e a gente precisa dominá-la. A gente não precisa mais ficar sempre com aquela... a gente pode sair da infância, né? E sair, parar de ficar sempre assustado com cada lançamento, né? Com cara de bobo, e, de fato, dominar isso aqui, porque é mais uma ferramenta. É uma ferramenta diferente, tem suas próprias propriedades, tem suas virtudes e as suas fraquezas. Então, você deve dominá-la e não ficar sempre surpreso. Ai, meu Deus, o novo lançamento, né? Como você vê frequentemente por aí. Infraestrutura. Por que isso é importante? O que acontece? Você faz uma automação e você fala assim, tá funcionando na minha máquina. Isso é legal, beleza. Só que, se você atender o cliente e ele tem, sei lá, 1.000 chamadas à sua automação por dia, você vai ter que pensar, será que a minha infraestrutura, será que a minha computação, será quando eu botar isso no ar, vai suportar 1.000 clientes acessando essa automação? Será que tem um pico de uso? Por exemplo, todo mundo usa essa automação entre 8 e meio-dia, mas depois o resto do dia ninguém usa. Então você vai aprender, você tem que aprender sobre isso. E ambos aqui não são mandatórios de você aprender no início, tá? Você pode aprender ao longo da tua vida, mas isso aqui vai te diferenciar. E se você aprender essas habilidades técnicas aqui, cara, você já está na frente de, sei lá, cara, 90% das pessoas hoje, tá? E por que isso é importante? E por que é importante você aprender isso? Se você já está nesse mercado de automação há um tempo, você vai notar que agora, se você abordar um cliente ou um cliente chegar até você, corre o risco dele falar o seguinte, eu já tentei automatizar isso aqui com fulano ou ciclano e não funcionou. Isso porque a automação está começando a ser percebida como algo que não funciona, muito porque as pessoas não têm essas habilidades aqui. Então, imagino que você quer ajudar o ramo da automação a ser bom. E se for bom para mim, é bom para você e é bom para quem trabalha com isso. Ao invés de jogar para baixo e falar que tudo é mágica e que tudo funciona muito rápido, porque isso tira a credibilidade do nosso setor. Então, eu imagino que você quer também aprender essas habilidades técnicas aqui e progredir junto comigo, com a empresa e com todo mundo que está fazendo da melhor maneira possível. Então, se você aprender isso aqui, você vai te destacar e com certeza você vai estar no topo aí dos desenvolvedores. Beleza. Então, aprendeu as habilidades técnicas necessárias, vamos pular para processos, enrolei a língua, né? E qualidade de teste. O que são processos? Tá? Basicamente é o seguinte, se você nunca ouviu falar sobre processo é basicamente isso aqui, tá? Você inicia algo, coisas acontecem e termina. A automação é sobre otimização de processos, não se engane, não é sobre ferramenta. Então, vamos imaginar que exista um processo numa empresa X, numa empresa de advocacia, onde a pessoa pega um documento, resume o documento, manda um e-mail, etc, etc, etc. Existe um processo ali. E você precisa ser capaz de identificar o processo que acontece agora, talvez ele seja manual, e modelar para que esse processo seja automatizado e mais eficiente possível. Quando você identifica um processo, você não precisa seguir exatamente o processo do jeito que ele acontece no mundo físico, né? Você pode modelar de um jeito que otimize o uso dele de maneira virtual. Então, você precisa entender sobre processos, você precisa entender o que é um processo e como montar melhores processos possíveis. Mais uma vez, isso aqui é uma disciplina por si só, tá? Mas você deve aprendê-la porque é isso que vai te diferenciar. Senão, você vai correr o risco de fazer workflows bem ruins, bem ruins. Aliado a isso, você tem qualidade e testes. Então, vamos imaginar que você criou um workflow e ele parece legal. Só que você tem que imaginar, se ele falhar, porque fato
a gente lida com computação, tá? Isso aqui é low code e tudo mais, mas continua sendo computação. E a regra de computação é que vai dar errado em algum momento. Alguma hora isso vai parar de funcionar, seja por razão que for, tá? E quanto mais complexo seu workflow for, maior as chances de dar problema. E problema vai dar, né? Você tem que contar com isso. E a questão é, como você garante que o impacto vai ser o menor possível? O que você pode fazer para modelar processos que, quando eles falhem, o impacto seja o menor possível? Você tem que pensar nisso o tempo inteiro, desde o início. A primeira etapa não é sentar e fazer a automação. A primeira etapa é modelar processos e pensar em qualidade. Então, leve isso em consideração se você quer ser um profissional de ponta ou se você quer criar uma empresa, se você quer também estar nesse ramo. Não tem problema nenhum. E eu agradeceria se tivesse mais concorrente preocupado com isso, porque a qualidade da automação seria maior. Então, vamos lá. Negócios. E esse aqui é um ponto interessante e foi a última coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira, tá? E isso aqui foi que, de fato, me deu um salto, tá? Então, eu aconselho fortemente a você aprender negócio. E isso aqui é importante pelo seguinte, eu sei que existem várias pessoas que têm natureza de negócio, que estão tentando abrir agências de automação, por exemplo, mas não sabem os outros dois. Então, vale para todo mundo aqui. Se você sabe negócio, aprenda as habilidades técnicas. Porque mesmo que se você seja uma pessoa que pretende só, entre aspas, mandar, é importante você saber isso aqui, porque isso aqui vai diferenciar o custo. Você vai saber dar um orçamento, você vai saber quanto custa, quanto custa a hora do seu desenvolvedor, quanto de fato é justo cobrar. Porque se você não sabe isso aqui, você vai sempre tentar adivinhar, e isso é muito ruim. Então vamos lá, negócio. Conhecer como o negócio funciona e como ele te paga. Geralmente, o seu cliente ou um prospecto, ele quer resolver um problema, né? Ele vai te contatar para resolver um problema. E você é pago para resolver esse problema. Só que a primeira coisa que, se o cliente não te conhece ou se você não tem uma reputação ainda, se o cara não chegar por você por indicação de um bom trabalho, ele vai pensar muito em preço também. Ele vai ter essa questão de preço. Só que uma vez que você entregar um trabalho e ele for bom e de fato resolver um problema e agregou na vida dele, preço pode ser secundário, tá? Não acredite que preço é uma coisa que determina tudo. E até porque se você fizer automações só pensando em preço, você vai pecar na qualidade, e você vai querer volume, você vai querer pegar muitos clientes ao mesmo tempo para poder pagar suas contas, quando na verdade é muito melhor para você e para o seu cliente que você pegue o menos clientes possíveis, porque você pode entregar qualidade. E se ele tiver essa visão também, e bons clientes têm essa visão, tá? Eles vão pagar o que vale e ele vai ter um bom serviço, você vai prover um bom serviço, etc, etc. Então, para você atrair bons clientes, você tem que entregar qualidade. E às vezes de primeira você vai ter que entregar barato, de fato. Se o mercado está jogando para baixo por conta dessas coisas que a gente discutiu aqui, pode ser que o primeiro passo seja de fato, ou se você está começando, etc, etc, e tudo bem. Só que ao longo do tempo, se você conhece negócio, você tem que ser capaz de identificar oportunidades dentro do negócio do seu cliente. Ele vai te contratar para resolver um problema, mas provavelmente ele tem um monte de problema ou um monte de oportunidade no negócio dele que ele não consegue enxergar simplesmente porque ele não tem esse conhecimento, ele não tem habilidade técnica, ele não tem conhecimento de processo, ele tem conhecimento de negócio. Então o que você pode fazer para ele é falar, oferecer de fato ajuda e não tirar vantagem. Você vai identificar oportunidades dentro do negócio dele e vai falar para ele, cara, olha só, eu identifiquei isso e isso, aquilo no seu negócio, e se a gente fizer isso aqui, a gente vai economizar X%. Mostra o retorno de investimento. E se ele confiar em você, ele vai assinar, cara. E os seus projetos e os seus processos vão continuar fluindo naturalmente. Você não vai precisar ficar louco atrás de cliente e vender para todo mundo o tempo inteiro. Você vai construir sua carteira de clientes. E é assim que funciona. Você constrói sua carteira. E você escolhe, no fundo, à medida em que você ganha experiência, com quem você vai trabalhar. E imagino que é aí que você quer chegar. Você quer ser o topo da pirâmide da automação e não o cara ali que está vivendo por migalha o tempo inteiro, né? Você pode começar assim, eu acredito que você deva começar assim para adquirir experiência, mas a gente está falando de um mapa para ser o diferencial. Então, é exatamente isso aqui que você deveria focar. E o último, que é muito legal, e isso você pode olhar isso aqui de duas perspectivas, tá? A primeira é que dá muito trabalho e a segunda é que é muito legal conhecer diferentes domínios. O domínio é o seguinte, vamos imaginar que você está, vamos voltar, por exemplo, do escritório de advocacia. Você está lá num escritório de advocacia e você vê um problema lá, que a secretária pega o documento, beleza.
Então, quando você começar a resolver esse problema, você tem que entrar também no modo de negócio e tentar entender, tá, quais são os desafios do setor de advocacia, do setor de direito, tá? E tentar entender se aquilo acontece só naquele escritório ou acontece em vários escritórios. E, eventualmente, você pode nichar a tua agência de automação ou o teu serviço e falar, eu atendo escritórios de direito. Você desenvolveu um conhecimento de domínio que a sua solução vai atender aquele problema e vai atender vários problemas daquele. Isso é muito legal, leva tempo, tá? Obviamente, mas isso te dá um diferencial no longo prazo enorme. E você não vai ser apenas um importador de template, como a maioria mas vai se tornar, de fato, alguém que domina a área de automação de ponta a ponta e você, no fundo, vai começar a escolher, cara, o que você quer trabalhar. Então, se você tem mais afinidade com IA, você vai trabalhar mais com IA. Se você tem mais afinidade com escritório de direito e quer ficar nesse ramo, você fica. Você vai deixar de ser um cara que é jogado para todos os lados. Ronald, como que eu faço para aprender melhor? Te convido a conhecer aqui a Hawk Pro, tá? Você está vendo aí, tem 4 conteúdos aqui, mas terão mais, já que a gente está na versão beta. E além de... Calma aí, deixa eu mostrar melhor. Além da gente ter a plataforma em si, aqui, com o conteúdo, a gente tem um assistente virtual, que você pode digitar aqui, eu vou botar aqui de novo. Eu quero aprender automação. Beleza? E ele, apesar de eu ter digitado errado, obviamente, ele responde de acordo com a sua necessidade e ele te indica o material aqui. Ele, na verdade, é um grande assistente da biblioteca, é uma inteligência artificial, como você pode ver, né? Já que está na moda, a gente botou essa funcionalidade aqui na plataforma, ela é 100% gratuita, você pode simplesmente chegar aqui, logar, usar, você não me deve nada. Então é isso. Se você, de fato, é uma pessoa séria sobre automação, tecnologia, negócios, IA, é o forte aqui do canal, é o que eu faço da minha vida nos últimos anos, é o que eu falo com propriedade, posso ficar falando o dia inteiro. Então, se você quer estar perto de gente que está nessa energia, que está nessa luta, que está nessa evolução, nesse sentido aqui, eu te convido a ficar aqui pelo canal, conheça a plataforma também, ela está muito legal, e a gente se vê na próxima. Abraço!